Por mais que a gente acredite que Deus é soberano, como de fato ele governa e ele conduz todas as coisas, ele não vai fazer o que cabe a nós. O versículo número 1 vai dizer o seguinte, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E a primeira coisa que eu quero destacar é exatamente a conjunção portanto. Ela, obviamente, está vinculando o que está escrito no capítulo 10 e no capítulo 11 com o capítulo 12, que é o nosso capítulo de hoje. E aí o autor está dizendo mais ou menos assim, ó, vocês já viram que tem alguns irmãos que abandonaram a fé cristã. Mas eu também, no capítulo 11, já citei que existem grandes homens, grandes exemplos de homens da fé. Portanto, aí ele continua, portanto, o quê? Nós devemos fazer o quê? Aí é exatamente o ponto que eu quero entrar agora. Nós também devemos olhar para a vida dos grandes personagens da história. É exatamente o versículo 1, na parte A, no comecinho aqui, que ele vai dizer que, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A figura aqui, meus irmãos, não se espante, de fato é de uma competição. Os hebreus estavam acostumados, familiarizados com os esportes, apesar que eles não estavam totalmente envolvidos com isso, mas eles entendiam perfeitamente o que estava escrito aqui. A ideia é um pouco parecida com a dos dias atuais, talvez um estádio de futebol, talvez um ginásio, onde acontecem as partidas de futebol, basquete, handebol, natação. E nas arquibancadas estão os torcedores, aquelas pessoas que vão lá para nos apoiar. O que o autor está querendo nos alertar aqui, nos dizer aqui é: continue a corrida cristã, porque tem uma grande nuvem de testemunha nos rodeando. Porém, a ideia do texto não é afirmar que existe uma espécie de torcida, como se fossem espectadores. Mas a ideia de testemunha aqui do texto de Hebreus, ele refere-se a alguém que é capaz de lhe arrastar por meio do exemplo de vida. Ou seja, onde, por meio da vida desses homens e do exemplo deles, eles nos conduzem para mais perto de Jesus. E esse grupo de irmãos, essa quantidade de irmãos que temos, é tão grande quanto as nuvens que existem. A ideia é: olhe para a história. Veja quantos irmãos já passaram pelo que você está passando agora e já venceram também. Olhem para a história deles. Tá dando para entender o que eles querem dizer, o que o autor quer dizer? Por isso que eu entendo que uma das formas de a gente aplicar isso na nossa vida é exatamente essa. Nós temos inúmeros exemplos ao longo da história de homens que passaram por essa terra e sofreram aquilo que nós sofremos. Você vai ler biografias, por exemplo, de homens como Spurgeon, de John Bunyan, de Lutero, Jonathan Edwards, de Moody, de Baxter, de Whitefield. E quando você lê biografias desses homens, é precioso demais. Você vê a contribuição deles e tudo que eles passaram e permaneceram fiéis até o fim. Mas deixa eu dizer, abrir um parêntese aqui. Nós também temos a bênção de termos grandes homens e mulheres em nossos tempos. Talvez do nosso lado a gente não tenha grandes homens como talvez o Augusto Nicodemos, o Paul Washer, John MacArthur, John Piper. Mas nós temos também homens e mulheres comprometidas com a causa de Cristo. São homens e mulheres que nos auxiliam na caminhada cristã. São pessoas que muitas vezes oram por nós e olham por nós também. São muitas vezes irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, nos incentivando, nos dando palavras amáveis quando é necessário, mas também puxando a nossa orelha quando é preciso. Talvez esses homens e irmãs que eu estou comentando aqui nunca terão seus nomes escritos nos livros de teologia, nunca terão seus nomes nas portas das igrejas, como Sala fulano de tal. Mas com certeza é alguém que tem te conduzido ou que vai te conduzir para mais perto de Jesus. Por isso, valorize essas pessoas, valorize essas amizades. Não busque amizades por status ou por qualquer outro que seja o motivo, mas busque pessoas que te conduzem aos pés de Cristo.
São essas pessoas que, ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória aqui na Terra, não permitirão que nós caminhemos sozinhos. São pessoas que vibrarão com as nossas conquistas, com as nossas vitórias. São pessoas que chorarão conosco quando a gente estiver numa pior. São essas pessoas que te ajudarão e te exortarão quando for necessário e farão tudo isso por amor e cuidado a você. Por isso, olhe sim para os grandes homens e grandes mulheres ao longo da história, mas não despreze aqueles que nos rodeiam no presente também. Amém? Então, irmãos, se você quer permanecer firme, você precisa olhar para essas pessoas, mas também você precisa se livrar de tudo que atrapalha a sua corrida, a sua caminhada. Está no versículo 1, na parte B, é o que ele vai dizer aqui, ó. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes e nos assedia. A ideia aqui do texto de desembaraçando ou desembaraçar, aqui a ideia é colocar de lado. E essa figura é uma figura muito simples de se entender, tá? Quando um atleta ou um corredor, ele vai para uma prova, vai para uma corrida, vai para uma competição, inclusive aqui na nossa cidade, eu não sei se aí tá, na sua cidade aqui, mas aqui tem, pelo menos, tá em alta essa ideia de corrida, de bicicletas, o pessoal tá realmente valorizando a questão da saúde. E quando você vai ver essas pessoas, seja correndo, ou seja de bicicleta, por exemplo, fazendo suas trilhas, suas andanças de bicicleta, você não vê nenhum deles usando calça jeans para correr ou para andar na bicicleta lá. Você não vê eles de paletó ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque esse tipo de vestimenta atrapalha eles no desempenho das atividades deles. Ou seja, eles se livram de qualquer coisa que limite os seus movimentos ou qualquer coisa que lhe prejudique. Ou seja, tudo que atrapalha a corrida, tudo que atrapalha no jogo deve ser retirado. Nesse sentido, o que o autor está nos dizendo aqui é que nós devemos nos livrar dos pecados ou qualquer coisa que atrapalhe a nossa vida cristã. E aí é necessário, irmãos, que nós olhemos para nós mesmos e a gente possa fazer uma verdadeira análise do que tem sido um peso na nossa vida espiritual. Eu não tenho como fazer essa análise por você. Você não tem como fazer essa análise em mim. Mas é importante demais que nós façamos essa autoanálise. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.